Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Ele com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixa o seu like. Você que está estudando grego, que o grego lhe interessa, é muito importante ter o domínio da língua. E para isso tem que existir, na verdade, muito esforço empregado na tarefa. Para poder você dominar isso aqui, Novo Testamento em grego, quarta edição revisada. Existe a quinta edição, existe também que lançaram a 28ª edição. Mas eu tenho a minha aqui, a minha antiga, minha quarta edição da UBS, beleza? Mas para você dominar a língua grega, você tem que, claro, ler texto. Vamos ler algumas coisas aqui. E também estudar bastante, decorar muitos vocábulos, para que você possa ter o número de vocábulo para estar escrevendo, analisando, dissertando, aclarando para as pessoas que determinado assunto. E vamos olhar aqui. Aqui, cadê o índice? É o índice dos livros. Índice dos livros, tudo em grego, tá? Tudo em grego. Vamos lá? Novo Testamento grego. Texto e aparato. Katamatsaio, segundo Mateus. Katamarkon, segundo Marcos. Katalucan, segundo Lucas. Kataioan, segundo João. Praxe apostolon, ou seja, atos ou ações dos apóstolos. Pros romaios, aos romanos. Pros coríntios, alfa ou alfa. Aos coríntios, alfa, ou seja, alfa indica o número 1. Tá bom? Também podemos aferir primeiro. Então, primeiro Coríntios. Pros coríntios, beta, segundo Coríntios. Aí vem. Pros Gálatas, aos Gálatas. Pros Efésios, aos Efésios. Pros Filipenses, aos Filipenses. Pros Colossais, aos Colossenses. Pros Tessalonicenses, ou seja, aos Tessalonicenses alfa. 1 Tessalonicense. Pros Tessalonicenses beta. 2 Tessalonicenses. Pros Timotheon alfa, ou seja, 1 Timóteo. Pros Timotheon beta. 2 Timóteo. Pros Titon, ou seja, ao Tito. Pros Filemona ao Filemon, aos Filemons. Pros Hebraios aos Hebreus. Jacobo, que a gente chama de Tiago, mas no Tiago é só no português, no grego não é Tiago, é Jacobos ou Jacob. Petro alfa, 1 Pedro. Petro beta, 2 Pedro. Ioano alfa, 2 João. Ioano beta, Ioano alfa, 1 João. Ioano beta, 2 João. Ioano gama, 3 João. Judas. Vou tirar aqui rapidinho. Apareceu um aviso de alerta. Sai fora, meu amigo. Aí vem Apocalipse, Ioano. Apocalipse de João. Beleza? Tudo em grego. Tudo bem? Vamos ler algumas coisas aqui. Antes de sair para o trabalho. Bom, antes de sair para o trabalho. Professor Euler Lopes, seu trabalho é trabalho. Agora eu vou sair para o trabalho de pintura, tá? Eu saí para o trabalho de mototáxi. Agora eu vou sair para o trabalho de pintura que solicitaram a minha presença naquele local, beleza? E também dou aula, sou professor, beleza? Eu ralo, gente. Ralo. Enquanto uns aí mandam um pix. Poxa, manda um pix para mim, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Kata matitayo.
Biblos genesios Jesus Christus, huiu David, huiu Abraham. Abraham é genesenton Isaac, Isaac é genesenton Jacob, Jacob é genesenton Isaac é genesenton Jacob. Jacob é genesenton Judan, kai kusa de fuis autor. Juda é genesenton Pares, kai tom Zara, ekte Tamar. Pares é genesenton Ezron, Ezron é genesenton Aran, Aran de genesentum Aminadab, Aminadab de genesentum Nason, Nason de genesentum Salmon, Salmon de genesentum Boaz, Equitis Rahab, Boaz de genesentum Jobed, Equitis Ruth, Jobed de genesentum Iesai, Iesai de genesentum David, ton Basilea, David de genesentum Salomona, Equitu Equites tu Urio, Salomon de genesentum Roboam, Roboam de genesentum Abia, Abia de genesentum Asaf, Asaf de genesentum Iosafat, Iosafat de genesentum Yoran, Yoran de genesentum Otsia, Otsia de genesentum Joatan, Joatan de genesentum Achaz, Achaz de genesentum Hezekiah, Hezekiah de genesentum Manasseh, Manasseh de genesentum Amos, Amos de genesentum Osias, Osias de genesentum Jehonia, Caisusa de fuis autor, Epites metoquecia Babilonos. Precisa traduzir isso aqui? Não. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Isso é bem simples, né? Metates metoquecia Babilônio. Meta após metoquecia a deportação de Babilônia. Jeconias genesenton Salatiel, ou seja, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel de genesenton Zerubabel, ou seja, Salatiel, porém, gerou a Zerubabel. Zerubabel de genesenton Abiud. Abiud de genesenton Eliakim. Eliakim de genesenton Atzor. Atzor de genesenton Sadok. Sadok de genesenton Achim. Achim de genesenton Eliud. Eliud. Eliud de genesenton Eliezer. Eliezer de genesenton Mattan. Mattan de genesenton Jacob. Jacob de genesenton Yosef e Toandra Marias ex reis. Egenete e surolegomenos Christos. Ou seja, vou traduzir esse final. Aqui, Jacó, porém, gerou a Yosef, ou Jacó, gerou a Yosef, Toandra Maria, ou seja, o marido de Maria, ex-re egenete, do qual nasceu ou foi gerado Jesus, rolegomenos, o chamado Christos. Christos. Beleza? Aqui está no texto grego. Depois nós vemos, por exemplo, tu de Jesus Christus re Gênesis, rutus en minesteutrice, temetros automarias do Yosef. Trim e sineuten autus eurete em gastricus equipneumatus ragio. Ou seja, o nascimento de Jesus Cristo assim foi, ou assim aconteceu. O verbo imita na terceira pessoa do singular, que é en. Aí vem. Minesteuteice, ou seja, comprometida em casamento. A gente chama isso de minesteuo, de noivado. Comprometida tesmetros, ou seja, tesmetros, ou seja, a mãe de quem? A autor, a mãe dele de quem? O pronome demonstrativo, o pronome pessoal substitui o nome Jesus, a mãe de Jesus. Marias, não precisa nem traduzir, ou transliterar, que vocês já sabem que Marias é Maria. Tu Yosef com José, trim, tem, ou seja, antes de se ajuntar, vamos traduzir assim, antes de se ajuntar, porque no grego é um pouco diferente, mas eu preciso adaptar algumas coisas para vocês.
Antes de se juntar autus eurete em gastri. Antes de se juntar eles, eurete achou em gastri, no ventre, e cursa tendo epipneumatus radiu. Ou seja, a gente traduz isso em português, achar no ventre, ela ficou grávida. E diz que é ectes, deixa eu ver, epipneumatus radiu, ou seja, proveniente do Espírito Santo, ou seja, indica origem. A origem da gravidez dela é uma origem humana. É os deuses que sai lá do céu, vira homem e mantém relação. Não, isso aqui é diferente. Muito diferente dos contos gregos que já existiam. Ok? Muitos. Zeus, quando foi engravidar a mãe de... aquele semideus, eu não estou lembrado dele. Eu esqueci, mas ele estava no céu. O pai da menina recebeu uma profetada. Olha, se essa menina se casar, o filho dela vai te destronar. Aí o pai ficou com medo, trancou a menina, trancafiou ela. Tem duas histórias vertentes sobre isso. Depois, Zeus não tem nada que fazer, desce lá de cima e vem, se transforma em homem e mantém relação sexual com a menina. Tá? Com a menina. E ela engravida e nasce uma criança. Olha, engravidou, nasce uma criança. De que essa história da Bíblia? Não, não é da Bíblia. Essa história da Bíblia é diferente. Ok? Apesar que pode ter sido, mas é mais diferente. O Espírito Santo não se transformou em homem para engravidar Maria. É que a preposição é que está trazendo que a origem do nascimento dela é uma origem divina. Entendeu? Mas Deus não. Primeiro que Zeus transformou em homem e é essa por definição, porque de forma metafísica não tem como. Os deuses, a Grécia, não tem essa ideia de forma metafísica. Não, somente transforma em homem para poder manter relação e tudo mais e tal. Beleza? E a história da Bíblia é um pouquinho diferente. Tudo bem? Mas a menina não era virgem. Deixou de ser virgem. Mas Maria, o texto diz que ela permaneceu virgem. Vamos ler o texto? Por exemplo, o homem dele, entendo, aí tem do Espírito Santo. Yosef de Aner Altes Dicaios, ou seja, Yosef, porém, o esposo dela, Dicaios justo, sendo Caimetelon, não querendo Alpen Degmati saiu Degmati saiu expo ela, ok? Expola. Bulete, ou seja, intentou, resolveu, uma palavrinha também tem outro significado de ebulete. Ebulete, ou seja, intentou, resolveu alguma coisa. Resolveu o quê? Intentou o quê? Latra secretamente, a polis sai alten, repudiar ela e mandar embora. Ele intentou, estava no coração dele, mandá-la embora, porque ela está grávida. Tauta de autu etimententum, estas coisas, porém, ele considerou. Estas coisas, ele considerou, ele ponderou. Ele intentou. Intentou o quê? Repudiar. Lá e o cara vai dormir, aí vem um outro episódiozinho aqui, ó. E do ângelos, eis que um anjo criou catonar, ou seja, eis que um anjo do Senhor em sonho, Efane, apareceu a ele, legam dizendo, Yosef, Royo David, Mefobetes, Paralaben Maria Tegunaikasu, ou seja, José, filho de Davi, não tem mais receber Maria, a sua mulher. Togar en aute geneten ek pneumatosestin hagi, ou seja, porque o que nela foi gerado é que pneumatosestin hagio. Pneumatosestin hagio, ou seja, o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Beleza? Até aqui. O Espírito Santo. Aí vem.
Textaiton huion kai kalesen to onomautu iestum, ou seja, e dará à luz a um filho. Kai kalese e o chamará, to onomautu, o nome dele, iestum, Jesus. Aí vem, Rutus gar sosei ton laon autu apoton hamartion auton. Ou seja, porque este salvará, sosei, salvará, está no futuro, ton laon, o povo dele, apoton hamartion auton, dos seus pecados. Versículo 22. Tutu de holon gegonen rinaplerote torretem hipoquirio dia do profeta Legonton. Ou seja, porém, isto tudo gegonen aconteceu. Aconteceu rinaplerote, uma oração adverbial final. Rinaplerote, ou seja, para que se cumprisse torretem, o que foi dito, hipoquirio pelo Senhor. Aqui, hipoquirio, agente último, pelo Senhor, dia do profeta Legonton, por meio do profeta dizendo, dia do profeta Legonton, ou seja, dia aqui está indicando agência intermediária, o agente último e o agente intermediário. Profeta Legonton dizendo, dois pontos, quem diz alguma coisa, vai introduzir uma oração substantiva, objetiva, direta. Beleza? Discurso direto. E do reparthenos engastri hexei caitexestai roion. Ou seja, eis que a virgem no ventre terá e dará à luz, texetai, gerará, dará à luz, roion, um filho. Cai sim, e chamarão onomautu, o nome dele é especial. O nome dele é Emanuel. Aí o texto vai, Roesim metermeneu homenon, ou seja, o qual é, por interpretação, metremon hotheos. Metremon hotheos, ou seja, por interpretação, Deus conosco. O verbo está implícito. Traduzimos, Deus está conosco. Vamos lá. Egeteis ton Iosef apó tur hipno epoiesen, ou seja, porém levantou, podemos dizer acordou, levantou, claro. Levantou, porém, José do sono. Epoiesen hos prosectesen, ou seja, e fez conforme prosectasen auto ângelos, ou seja, e fez conforme disser o anjo. Quiriu cai parelaben, ou seja, um anjo do Senhor, e parelaben, e tomou, recebeu, tengunai kautu, e recebeu a sua mulher. Aí vem, ó, versículo 25 é show de bola. Vamos ver se ela ainda permaneceu virgem ou não, porque o Zeus chegou lá e estuprou a menina, tá? Estuprou a menina. Beleza? Caiu que egnostem e não egnostem. Conheceu é relação sexual aqui no contexto, tá? Gnosco, conhecer, mas aqui o verbo conhecer está subordinado ao seu contexto. E não conheceu Alten, ela. Olha essa conjunção aqui, ó. Até essa conjunção aqui, ela tem valor de advérbio, tá bom? Chamamos também conjunções impróprias. Hu etekin huion kai ekalesen onomautu iesum, até que deu a luz, eteken, deu a luz, e ekalesen onomautu Jesus, até que deu a luz, e não conheceu ela até que deu a luz, e chamou o nome dele, Jesus. E aí?
Quem conhece Bíblia? Aí poderia até narrar mais. Esse é capítulo 2. Tu daí genetentos, emblatentes Judaias, en Remeras Herodos, tu Basileus. Ou seja, porém, o nascimento, tendo nascido Jesus, vamos traduzir participio verbal, tendo nascido Jesus em Belém de Judaias, Belém da Judéia, em Remeras, nos dias Herodo, ou seja, de Herodes, tu Basileus, o rei. E do Magoi apó Anatolon para Genonton, ou seja, eis que uns magos do Anatolon, do Oriente, o que aconteceu? Para Genonton veio, eis Hierosólima para Jerusalém. E aí? Poderia continuar, mas o que eu quero falar para vocês? Estudar grego é muito importante. Estudar grego faz com que nós sabemos das histórias reais. O nascimento, lembrei do rapaz, de Pesteu, não é igual ao nascimento de Jesus. Embora os pais da igreja, pelo menos um deles que eu li, já confronta na época quando as pessoas, os próprios gregos, que conheciam toda a história, falavam o seguinte: e aí, essa história aconteceu mesmo? Aconteceu? Então, aí fala assim, não, aí se eu não estou enganado, não é Policarpo, deixa eu me lembrar do pai da igreja. Eu esqueci o nome desse pai da igreja, mas posso mandar para vocês depois, quando eu lembrar. Ou agora, quando eu lembrar, tá bom? Justino, não me lembrei do cara. Justino Marte, se eu não estou enganado, ele vai trabalhar. Mas naquela época, as pessoas não colocavam em dúvida, dizendo que isso aqui por exemplo, o nascimento de Jesus, ou pelo menos em dúvida a história. Porque se fosse... vamos colocar assim, aí tá. Aí o cara nasceu de uma virgem, e aí? Ou seja, na cabeça dele, pode nascer de uma virgem, aí o Justino fala bem assim aí. Não contamos nada de diferente, não pregamos nada de diferente daquilo que você já sabe. Ou seja, aí ele vai referir a história que eles têm. Que história? Perseu nasceu de uma virgem. Não somente Perseu, mas vários nasceram de uma virgem. Virgem, entre aspas, tá? Porque Zeus chegou e estuprou a menina, beleza? Mas os gregos não vão contar isso. Mas se você pegar a história, vai observe o que aconteceu. Beleza? O que aconteceu? Porque metafisicamente ele não pode, ele tem que se vir, ele tem que vir, transformar num homem e assim manter a relação. Beleza? E os deuses eram promíscuos, principalmente Zeus. Gostava de transar, não é brincadeira não. Aí tá. Aí, Justino Marques, eu só estou contando uma história que vocês, dentro do mundo que vocês já entendem. Ou seja, nada de novo eu estou falando. Mas eu estou falando de uma coisa que aconteceu para conosco. Ok? É similar? É similar, mas não é diferente. Aí vocês acreditam nos seus, mas quando contamos o nosso, você não acredita? Você coloca em xeque que poderia não ter acontecido, mas aí você acredita nos seus. E aí, como é que fica? Entendeu? Então, naquela época, há quase 2.000 anos atrás, os gregos já questionavam, nasceu mesmo? Tal, mas os deles tinham a mesma história, ou quase a mesma história, perspectivas diferentes. Aí tem um bando de analfacadêmico hoje. Não, isso aqui é mito. Mas por que os gregos não falam bem assim, olha, isso aqui é a nossa história que vocês incorporaram? Nossa história que vocês adaptaram? Estranho os gregos não ter essa noção. É estranho os gregos não questionar. Não, vocês compraram essa história. É interessante que a história de uma criança que nasce de uma virgem não é somente na Bíblia. Existiam várias e várias culturas que repetiam a mesma coisa. Tá? No Egito tem um especialista em história ali, o livro é antigo. No Egito comemorava-se
o nascimento de uma criança, nesse nascimento também existia uma data pagã. Uma data pagã, nascimento de uma criança, de uma virgem, lá no Egito. Tá entendendo? Mas interessante que somente o cristianismo consolidou essa história. Nossa! Inventou ou adaptou. Interessante, mas adaptou para quê? Se já tinha várias culturas com a mesma história. Por que as pessoas se converteram ao cristianismo? Se converteram ao cristianismo. E se converteram, tendo quase a mesma história, mas se converteram ao cristianismo posteriormente. Muitos gregos aceitaram Jesus. Os gregos que existiam suas mitologias deixaram de adorar os seus deuses para adorar o único Deus? Um só Deus? Ah, gente, é brincadeira. Todo mundo adorando deuses e vários deuses regionais e tudo mais, seja no Egito, ou seja no Oriente ou no Ocidente. Mas só cristianismo, vamos deixar todos esses deuses e vamos converter-nos ao único Deus, que, através do seu grande Espírito, veio a uma mulher e achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo. E nasceu Jesus. E esse Jesus transformou a vida de muita gente. Se fosse comprar uma ideia, poxa, é muito radical, né? Do politeísmo para o monoteísmo. Isso é muito radical. E tanto os gregos quanto os romanos eram 100% politeístas. Quem estuda não é enganado. Mas quem estuda vira ateu, é enganado ainda engana as pessoas. Antes de eu trabalhar, fico com esta palavra em Cristo Jesus. Não seja enganado por ninguém. Estude grego, estude a língua original. Pare de estar pegando traduções. Traduções é para a igreja. Pessoa que não tem muito conhecimento. E aí é para elas. A gente traduz para elas, ok? Para alimentação diária delas. Mas para você, estudioso? Toma vergonha, rapaz. Vai estudar língua grega? Fez mais profundo? Ah, professor, não tem. Não tem? Eu já dei muito curso de graça. Já dei, todo mundo sabe disso. Tá bom? Mas agora chegou a você de pagar um curso. Pague um curso. Tá? Ah, eu pagarei. Ele tá falando aí, ó, da gente, mas ele ainda tá oferecendo o curso dele. Tá? Pode estudar comigo. Pode estudar com a José Alessandro. Dependente. É teu dinheiro, filho. Tu pode estudar com o José Alessandro, tu pode estudar comigo, tu pode estudar com qualquer um. Com qualquer um. Beleza? É teu dinheiro. Mas estude, meu irmão. Estude. Tá bom? Estude. Pelo amor de Deus. Paz e graça a todos. Em Cristo Jesus.